Olá pessoal, estamos aqui para fazer o balanço do mercado imobiliário do ano de 2021. Ano passado, nessa mesma altura, nós sentamos aqui também com o senhor José Oliveira para fazermos o balanço de 2020, um ano que foi tão complicado, né? Um ano que foi tão difícil para todo mundo. Mas esse ano a gente vai voltar aqui no mesmo período para confirmar algumas projeções, ver o que deu certo, o que não deu certo, o que se cumpriu e fazer novas projeções para o ano de 2022. Novamente, recebo aqui o senhor José Oliveira para conversar conosco sobre esse mercado imobiliário, que é realmente um assunto que eu sempre trago aqui para vocês no canal, porque é um assunto de grande relevância para a nossa comunidade, tendo em vista que as moradias são as que mais pesam no nosso custo de vida final. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Mais uma vez, né, com a gente aqui no canal. É sempre um prazer falar com a Alexandra e falar para este canal. Sinto muito orgulho nisso e estou muito agradecido por podermos realmente conversar sobre o mercado imobiliário, que efetivamente é realmente um dos setores mais importantes para quem vem para Portugal e que não conhece. Exato. E aí é importante realmente saber com o que pode contar quando cá chega, e mesmo os que cá estão, conhecer um pouco da evolução do mercado nos últimos tempos. Sim, o ano passado fizemos o balanço de 2020, este ano vamos fazer o balanço de 2021. Exatamente. E vamos começar, já vou começar de cara te perguntando. No final do ano passado, você já fez algumas projeções para 2021. Elas se cumpriram? Sim, efetivamente, grande parte das projeções que eu teria feito para 2021, recordo-me perfeitamente dessas projeções, elas acabaram por se cumprir. O ano de 2021 foi um ano muito robusto em termos de imobiliário. Portanto, foi um ano que manteve muita procura, portanto, apesar de maior dificuldade na mobilidade das pessoas, continuou a haver muita procura de imóveis, especialmente moradias. A tendência que eu já falava em 2020... Isso eu ia perguntar, essa tendência em busca de moradias seriam casas. Essa tendência de procura de casas, então, permanece? Permanece. As pessoas não esqueceram que ficaram fechadas em casa durante muito tempo. Como já dizia na altura, muitas das casas, casas apartamentos neste caso, não tinham condições para poderem estar a fazerem o teletrabalho, estar com as crianças, portanto, porque ficaram em casa também, não podiam ir à escola. E a partir daí realmente as pessoas começaram a procurar espaços maiores e espaços onde pudessem com facilidade sair da porta da casa e estar algum tempo com as crianças, no jardim, a poder confraternizar com a família, pelo menos, sem estarem sempre bloqueados a quatro paredes, que muitas das casas nem varandas têm, não é? Portanto, essa tendência realmente manteve-se. Eu penso que vai continuar a manter-se durante o ano de 2022, até porque o mercado, neste momento da construção, está muito virado para as moradias. Em termos de apartamentos, também temos realmente muitos apartamentos a serem construídos. A cidade está a ser toda ela restaurada também de imóveis antigos. A Alexandra saberá, desde que chegou cá, que efetivamente a cidade muda muito, especialmente nos centros históricos. A reabilitação urbana está-se a cumprir e sim, essa tendência realmente mantém-se. E esse ano de 2021, igual você já mencionou aí, essa dificuldade de deslocamento, como é que foi o comportamento da comunidade brasileira em específico? Lembrando, gente, que o senhor José Oliveira é um dos consultores imobiliários mais procurados pela comunidade brasileira aqui na cidade de Braga. Não é à toa que está aqui conosco agora, não é à toa que nós convidamos para ser o nosso conselheiro lá na Associação UAI. É por todo esse carinho que a comunidade tem com ele mesmo. Então, por isso, com muita tranquilidade, eu lhe pergunto, e a comunidade brasileira em específico, como que reagiu nesse ano de 2021? A comunidade brasileira reagiu bem. Houve um período realmente que eles estavam impedidos de viajar
E essa paragem sentiu-se. Portanto, mesmo assim, houve muito interesse e muita vontade de conhecer o mercado através dos meios audiovisuais, através dos contactos que faziam comigo pela internet. Fiz algumas videoconferências ou audioconferências. Falei muito nessa fase com clientes brasileiros. Exatamente por isto, porque eles estavam com vontade de vir e queriam preparar a sua chegada logo que pudessem viajar. E então foi o que aconteceu nessa fase. Portanto, o interesse manteve-se sempre em cima, viu-se sempre que a comunidade brasileira continua a apostar muito em Portugal e especificamente em Braga. Sabemos que Braga foi uma das poucas cidades, se não a única, que cresceu em termos populacionais. Exatamente. Também sabemos que esse crescimento se deve à comunidade brasileira. E sim, eles se mantiveram sempre mesmo muito ativos. E quando puderam viajar, muitos deles já vinham preparados com muita informação para poder selecionar o seu imóvel e fazer a sua compra. E isto refletiu-se imediatamente na aquisição de imóveis por brasileiros, logo que foi desbloqueado a possibilidade de viajar, logo que puderam viajar. Portanto, neste momento, a Alexandra saberá isto com certeza e terá melhores números do que eu. Neste momento estão a entrar muitos brasileiros em Portugal, novamente. Bom, na nossa conversa anterior, você chegou a mencionar o mercado imobiliário, ele reage muito conforme o mercado financeiro. Sem dúvida. Então não tinha como afirmar muita coisa para 2021 porque o mercado financeiro estava instável, né? Estava imprevisível. Exatamente. Agora, no final de 2021, que balanço você faz nesse sentido? Uma das ferramentas ou um dos pontos importantes que é preciso conhecer quando trabalhamos ao nível que eu estou a trabalhar, que já é um nível com um movimento muito elevado de clientes a comprar, de clientes a vender, nós temos de estar sempre muito bem informados para além do imobiliário sobre o mercado financeiro. E então eu efetivamente leio muito, converso muito, falo muito com os especialistas e estou atento a todas as alterações que possam vir da parte financeira, concretamente com o comportamento do Banco Central Europeu, o comportamento das bolsas, tudo isto acaba por ter aqui alguma influência. Porque vai impactar, né? Exatamente, todos eles se interligam. E o balanço que eu faço é muito positivo. Efetivamente, estávamos com alguma expectativa para ver o que é que ia acontecer com o fim das moratórias. Elas ainda não terminaram na sua totalidade, ainda há uma pequena parte que ainda está por resolver, mas a grande parte delas já terminaram. E o mercado reagiu bem. É óbvio que também aqui o Estado português teve alguma atenção e criou fazer ali algumas fases transitórias mais suaves para quem teve que imediatamente começar a pagar o seu crédito, e isto levou efetivamente a que o mercado não se ressentisse. Portanto, até este momento não aconteceu, estão algumas ainda por terminar, mas mais relacionadas com as empresas, e obviamente as empresas relacionam-se com as pessoas e as pessoas é que compram imóveis, mas espera-se e sei também que estão a ser trabalhadas medidas de fazer a transição também suave. Portanto, espero que o mercado financeiro se comporte de uma forma mais, neste momento conto com ele, mais estável do que contava há um ano atrás, apesar dele ter mantido estável, mas eu contava que houvesse maior instabilidade. Portanto, não aconteceu. Que bom, né? Foi ótimo e acredito que em 2022, apesar de a taxa de juros que comanda aqui o mercado financeiro, que é o Euribor, já ter começado a subir, e vai ser uma tendência natural, mas vai subir muito lentamente. E a minha previsão é que, efetivamente, nos próximos 3 anos, o valor de subida do Euribor será um valor sempre residual. Vai subir, não há como fugir a isto, tem que subir até para controlar a inflação. Neste momento o que está a acontecer, e a única reserva que eu tenho, é que a inflação tem vindo a subir. E a forma de controlar a inflação muitas vezes é subir juros. Exato. Mas tem vindo a subir de uma forma controlada, portanto também não é uma preocupação minha, é uma tendência natural
dos mercados, são os mercados a funcionar. E essa inflação deve-se essencialmente ao período precisamente da pandemia, em que deixou de se fabricar, porque as pessoas não produziam, tinham de estar em casa, deixou de se fazer transportes, porque, enfim, não se podiam passar fronteiras. Portanto, durante estes meses, que não foram poucos, a economia quase ficou parada. Portanto, acontece que agora que está a retomar, tem os estoques todos em baixo. Portanto, primeiro que sejam repostos, vai demorar ainda algum tempo, e implica que, como o mercado imobiliário e não só começou a funcionar em pleno, precisam de materiais, matérias-primas, etc. E o que está a acontecer é que, efetivamente, a capacidade de resposta não existe, já não havia estoques vindos, porque acabaram naquele período. Portanto, a inflação também será controlada, penso que durante o ano de 2022. Portanto, espero estabilidade no mercado financeiro e no mercado imobiliário. Portanto, é o que eu estou a contar para o próximo ano. Amém, né? Tomara. É positivo. Exato. E me diga uma coisa, e o custo do imóvel, o valor do imóvel, teve grandes oscilações ou não? O mercado continua a crescer em termos de preços. Portanto, efetivamente, um mesmo imóvel em dezembro de 2020 estaria mais caro, ou estará mais caro, se ainda estivesse à venda, em dezembro de 2021. Isto, precisamente, fruto da ainda falta de oferta também de apartamentos e de moradias. A tendência nos próximos anos, quando falo em próximos anos, falo em 2, 3 anos. A tendência nos próximos anos é que continuar a haver um ligeiro crescimento, mas este já por via da inflação. Se os materiais estão mais caros, o construtor tem que pagar mais caro, tem que vender mais caro. Um ligeiro crescimento, mas não vão disparar os preços. Nada de grande impacto. Nada de grande impacto. Portanto, durante estes próximos tempos vai acontecer isso. Até porque o mercado começa a equilibrar também depois em termos de oferta e de procura, que neste momento ainda não conseguiu equilibrar. Exato. Mas já está muito próximo do equilíbrio. E vê-se que alguns imóveis que há um ano atrás se vendiam em 15 dias, agora já demoram um mês ou 2. Portanto, significa isto que começa a haver alguma oferta a mais no mercado. Não ainda é suficiente, mas já começa, esse indicador já aparece. Perfeito. E quando a gente pensa em arrendamento, que a gente também tem muita procura de arrendamento, porque normalmente o brasileiro quando chega, ele faz a opção de arrendar e em seguida fazer a compra. E os arrendamentos, como é que estão? Muito bem, é muito comum o brasileiro chegar e pensar num arrendamento numa primeira fase. Por uma razão muito simples, para conhecer o território, para ver se se adapta, para não estar a fazer um investimento de longo prazo. Exato. Um arrendamento é fácil de resolver, enquanto que uma compra normalmente prevê-se para um prazo mais alargado. Portanto, faz sentido que eles procurem inicialmente arrendamentos. O mercado de arrendamento é um mercado que em Braga continua a ser um mercado muito difícil. Continua a ser um mercado muito difícil porque continua a haver falta de imóveis para arrendar. Embora esteja melhor do que anos anteriores. Exatamente, era exatamente isso que eu ia dizer. Fácil nunca vai ficar, gente. Embora esteja melhor do que em anos anteriores. Exato. Inclusivamente, enquanto nas vendas os preços subiram, nos arrendamentos houve uma ligeira descida no valor do arrendamento. Eu percebi. Portanto, o mercado de arrendamento penso que vai manter-se estável com tendência de descida. Conforme vai aparecendo mais produto no mercado, a tendência de descida vai aumentar. E vai aparecendo mais produto no mercado também porquê? Como sabemos, o dinheiro no banco não rende nada. Simplesmente está a dar prejuízo porque ainda é preciso pagar manutenções de conta, etc. E então, muitos investidores, muita gente, muitas pessoas que tinham o seu dinheiro no banco e vê que não estava a dar nada, apercebendo-se que as rendas neste momento estão apetecíveis para o proprietário também, aconteceu já durante o ano de 2021, que agora termina, mais gente, mais proprietários compraram para colocar no mercado do arrendamento. Portanto, apareceu aí também mais oferta. Ou seja, virou um investimento, uma forma de investimento. Exatamente, como uma forma de investimento. Eu penso que durante o ano de 2022 essa tendência se vai manter, porque o dinheiro continua a não ser valorizado enquanto depósito no banco
ou então só em investimentos de maior risco, e o povo português não tem muito a tendência de arriscar em investimentos que não sejam minimamente seguros. O imobiliário é um investimento mais seguro, portanto eles estão a investir. Penso que continuarão a investir. Ainda ontem estive aqui a esta mesa, precisamente, curiosamente, com um casal de brasileiros que estão no Brasil. Eles estão no Brasil, agora estão cá, mas vão continuar a residir no Brasil. Mas já vieram, vieram cá e vieram comprar um imóvel para colocar no mercado de arrendamento. Portanto, a oferta começa a aparecer e o apetite do investidor também tem vindo a aumentar. Porque, efetivamente, apesar das rendas já terem baixado um pouco, continua a ser possível, continua a dar sempre rendimento superior aos 6,5%, 5, 6,5% ao ano. Enquanto que no banco é 0 ou menos de 0. Exato. Engraçado que isso é um comportamento que a gente percebe que é bem rotineiro na comunidade brasileira. Vir comprar o imóvel, mas não necessariamente para morar. Muitas vezes para investir mesmo, porque o próprio rendimento, né, do arrendamento muitas vezes mantém a pessoa aqui. Nos valores que a gente encontra hoje, realmente, porque normalmente quem vem compra um complemento de renda. Então, quer dizer, é uma forma também de capitalizar o seu dinheiro em euro. Exatamente. Caso, capitalizar em euro. É uma boa forma de capitalizar em euro, mesmo quando recorrem a crédito, o valor da renda que o inquilino vai pagar vai ser normalmente superior ao valor da prestação que estão a pagar ao banco. Portanto, e estamos o imóvel está-se a autopagar. Exato. Não precisa de vir investimento do Brasil, ele paga-se com o rendimento próprio que tira cá, ainda vai sobrando algum dinheiro. E com o tempo normalmente vai-se criando um milheiro, muitas vezes já não há mais do que um caso já em que as pessoas voltaram a comprar um segundo imóvel. Exato, eu tenho observado isso muito. Exatamente. Eles depois de passados 2, 3 anos estão mais estáveis, as rendas já resultaram em algum capital em euros, que já nos colocamos aqui o problema do câmbio. Exato. E eles facilmente conseguem muitas vezes fazer um outro investimento. E há alguns brasileiros, nomeadamente a residir no Brasil, a fazer isso. Eu tenho observado isso mesmo. Bom, você já foi adiantando muito das projeções aí para 2022 à medida que foi falando. Se a gente pudesse sintetizar, eu sei que é sempre muito complicado, né, fazer afirmações, mas qual que é a sua perspectiva para 2022 em linhas gerais? Em linhas gerais, em termos económicos, a minha perspectiva é que, efetivamente, a economia se vai manter robusta, as empresas vão continuar a crescer. Eu vejo com muito agrado, especialmente agora no final do ano, muitas empresas a darem prémios extra a trabalhadores. Muita coisa. Não era normal. Não era normal. Isso é um bom sinal, né? É um ótimo sinal. Se o dão, é porque efetivamente faturaram, é porque tiveram lucros, é porque podem distribuir. Compartilhando isso, perfeito. E isto é o melhor que pode acontecer na sociedade, é a redistribuição. Portanto, eu vejo, até por estes sinais, vejo que o próximo ano realmente vai ser um ano muito forte em termos económicos e de bom crescimento para Portugal. Aliás, o que já estava a acontecer antes da pandemia, quando veio a pandemia, 2020 foi o desastre total, 2021 começámos a recuperar, apesar de ainda nos mantermos em pandemia, 2022 espero livrar-nos definitivamente desta pandemia e sim, penso que vamos entrar em velocidade do cruzeiro em termos de crescimento da economia, e isto muito se deve, e eu pela parte que me toca agradeço, muito se deve também à comunidade brasileira que muito veio dinamizar isto, por uma razão muito simples. Nós estamos com um problema muito sério em Portugal neste momento, que é a falta de mão de obra. Exato. Neste momento nós estamos a precisar de pessoas para trabalhar nas mais diversas áreas urgentemente. Em todos os setores, restauração, construção civil, muita coisa. Turismo, falta gente para trabalhar nesta área. E também depois nas profissões mais qualificadas, também falta muito técnico, muito especialista, porque efetivamente há uns anos atrás
Tivemos um ministro que disse que, olha, opá, não há aqui trabalho, vocês emigrem. E eles emigraram e foram conhecer outras realidades. E então nós perdemos muito do nosso conhecimento científico, muitos dos nossos bons profissionais que estavam a sair das universidades e foram conhecer outras realidades e acabaram por gostar da realidade que conheceram e não voltaram. E esse é um facto que não voltaram, apesar de ter havido incentivos no sentido deles regressarem a casa, mas não. Portanto, tivemos que recomeçar tudo de novo, portanto, há lugar para muito imigrante também que venha com vontade de trabalhar. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, você chegou a comentar aí que atendeu alguns brasileiros através de videoconferência. Sim. Né? Ou seja, então, para quem ainda está no Brasil e precisar te contactar, você está disponível para isso? Eu estou sempre disponível. A maioria dos primeiros contactos vem... Porque isso é importante a gente passar, porque de certa forma a gente sabe a angústia que é, né, gente? Tendo em conta que a moradia que vai ser o que mais vai impactar o seu custo de vida, sem dúvida nenhuma, quando você resolve essa questão, o resto vai ficando mais fácil gerenciar. Então, você já ter uma pessoa de referência, isso faz toda a diferença. Mas você daria... Como é que é isso? Você tem uma equipe. Me explica isso direito. Porque eu fico imaginando que brasileiros, você sabe que são muitos, né? Sem Quando dúvida. A gente direciona assim, não é um ou dois. Sem dúvida que sim. E precisamente para responder a todas as solicitações, portanto, neste momento tenho comigo a trabalhar 2 especialistas em clientes compradores, que normalmente são estes especialistas que depois dos clientes passarem por mim e por uma primeira abordagem e percebendo o que é que o cliente procura, estamos a falar de cliente brasileiro, o que é que ele procura, depois de o que eu chamo de bem qualificado, eu passo para um dos meus agentes. Tenho 2, é o Lionel e é a Patrícia. E eles dão-lhe o seguimento Das mais questões próximo. mais burocráticas. Exatamente, né? a parte mais burocrática, mais próximo, desde acompanhar aos bancos, dizer-lhe quais são os bancos que estão a criar melhor financiamento para brasileiros, porque isto vai mudando. Um determinado mês é um banco, no outro mês é outro. Tá aí a importância de ter esse contato prévio, né? Exatamente. Quando eles vêm, para vir sabendo o que está acontecendo. É muito frequente, mesmo muito frequente, o cliente brasileiro, quando cá chega, já ter um crédito pré-aprovado. Ele só não sabe qual é o imóvel, porque não o viu ainda. Aí que vai Quando chegar e iniciar esse vai ver. processo de procura. Mas tem um crédito pré-aprovado e o processo aí depois é muito rápido. Portanto, nós damos-lhe toda essa assistência à distância e depois quando chega, como é óbvio. Eu tenho neste momento, é um caso concreto, só não vou dizer o nome, mas é um nome muito comum, ela é Alexandra. Quase me achará. Ela só chega em junho. Ela anda a falar comigo já sobre questões mais técnicas há 3 meses atrás. E já anda a falar com a minha agente de compradores, que é a Patrícia, a Ira neste caso, sobre imóveis que vai vendo para começar a ter o contacto. A ter noção do preço, da localização, Perfeito. Da distância a Braga, Perfeito. do que envolve, das escolas. Portanto, já anda com este movimento já existe. E estamos a 6 meses, mais de 6 meses da chegada dela cá. Ela já me mandou uma procuração para eu tirar um NIF para o filho, que entretanto vai chegar mais cedo, quer ir para a faculdade, vai para a faculdade. Eu próprio fui tirar um NIF para o filho dela. Olha. De uma forma gratuita. Então estou entendendo tudo, gente. Então estou entendendo por que o carinho da comunidade brasileira com você, porque realmente é um acolhimento, é um trabalho que está indo muito além de um consultor imobiliário, né? É isso, e é exatamente isso que me diferencia da maioria dos outros consultores. Eu Entendido. Quando me chega um cliente brasileiro ou de outra nacionalidade, mas falo brasileiro porque 90%... é o nosso caso aqui agora. É o nosso caso e 90% são brasileiros que me chegam. E de outras comunidades, também depende da língua, porque também não domino as línguas todas, não é? Mas quando me chega, a primeira coisa que eu faço é, ok, tenho aqui um cliente, eu vou-me pôr no papel dele, eu vou tentar imaginar quais serão as necessidades dele quando chegam a um país que apenas conhecem a língua e alguma história e o que leram e que viram. Pronto, quais são as necessidades dele? Em que é que eu posso ajudar? Às vezes há coisas tão simples, para mim tão simples,
como por exemplo dizer onde é que se vai buscar um determinado papel, por exemplo uma certidão de residência. Aí é fácil, olha, em tal sítio. Quem chega não sabe. Obviamente. Eu como eu ponho nesse papel, ainda imagina que se eu chegar, o que é que acontecia? Eu não ia saber nada. Claro. Então eu tento incorporar essa pessoa e dizer-lhe, conte comigo. Isso é empatia. Que Exatamente. É fundamental, né? E sorte de quem chega e encontra pessoas empáticas. Que fosse assim sempre, né? Eu penso que o segredo do meu sucesso e do sucesso de qualquer outro colega meu que tenha sucesso tem realmente a ver com duas coisas. E o cliente brasileiro, muito especialmente, ontem comentava precisamente com um casal que estava aqui isso. O cliente brasileiro é um cliente muito empático, muito simpático, muito comunicativo, muito alegre, muito feliz, pode não ser, mas aparenta. E nós, a maioria dos portugueses, somos não somos nórdicos, mas somos mais frios, muitas vezes mais distantes, somos mais reservados, mais práticos, e isso às vezes não funciona bem com o cliente brasileiro. Isso eu aprendi com o tempo. E o que eu consigo fazer, e não é segredo nenhum, qualquer colega que me está a ouvir pode fazer a mesma coisa, o que eu consigo fazer é cativá-los pela confiança. E lá está, essa confiança eu consigo cativá-los ainda no Brasil. E depois, pela disponibilidade para ouvir as necessidades deles e criar essa tal empatia, essa tal relação. Eu costumo dizer que sem relação não consigo vender imóveis. Aliás, eu consigo dizer que os imóveis não se vendem. Criam-se condições para que as pessoas possam comprar. Exato. Porque ninguém compra um imóvel. Um par de meias compramos, um par de sapatos compramos, mas um imóvel não, ou gostamos ou não gostamos. Portanto, o que é que temos de fazer? Criar as condições para que as pessoas vão comprar aquele imóvel, põe tudo ali ao dispor e decida. Eu ontem, recapitulando, voltando outra vez ao exemplo de ontem, é fresco. É porque está aí, né? Está fresco, foi ontem, foi nesta mesa, foi já ao fim do dia. Entrou o casal, entrou a mãe de um dos dois, não sei se era a mãe dele ou a mãe do senhor ou da senhora, e um filho. Tinham visto o imóvel, gostaram muito, e com o Lionel, e que vinham fazer a reserva. Estavam aqui nesta mesa a fazer a reserva e tentar negociar. Antes de chegarmos a esta sala, eu acolhi-os à entrada, e ali tem umas folhas de montra, tem alguns imóveis e tal. E eles estavam a olhar para alguns e a perguntar algumas questões sobre esses imóveis. E a primeira coisa que eu lhe disse foi muito simples. Vocês estão seguros que o imóvel que viram e que querem reservar é eles que querem? Eu ainda estou na dúvida. E dizia à senhora, pois é que ver só 2 imóveis para um investimento de 100 e tal mil euros parece-me pouco. E eu expliquei, olha, quero que estejam totalmente à vontade. Se não estão confiantes ainda, vamos ver todos os imóveis que vocês quiserem ver. Agora, o que se passa é o seguinte, o mercado está a ser muito rápido. E este imóvel que viu hoje e até gostou, se calhar amanhã ele não está disponível. Alguns dos imóveis que me está aqui a apontar, porque eles estavam na folha de montra, já estão vendidos. Ela perguntava porque estão aqui. Eles são vendidos rapidamente e a folha de montra depois demora 2 ou 3 dias a sair. Exato. Para colocar outros. Portanto, só vamos entrar para aquela sala se estiverem realmente confortáveis e confiantes que é isto que quero. E então diz a senhora, é isto que quero. Tem razão, porque efetivamente podemos perder este negócio porque eu gostei dele. Pronto, então vamos entrar e falamos. O que é que eu queria aí? Não lhes vendi o imóvel, não lhes quis vender aquele imóvel a toda a força. Eles já vinham convencidos que vinham comprá-lo, mas viram ali outras coisas e ficaram na dúvida. Se tem dúvida, vamos tirá-las. E faz todo sentido, né? É um investimento alto. Então, é um investimento alto num país novo, numa cultura nova. Quer dizer, não tem como não ter medo. Exatamente. Né? É sempre o risco. É sempre o risco. É sempre o risco. Então é perfeito. E ter essa empatia, ter essa sensibilidade de entender e se colocar no lugar do outro, nesse momento, nessa posição, faz toda a diferença. Tá aí. Descobri então o segredo aqui do senhor José Oliveira. Muito obrigado. Bom, gente, por hoje então, acho que essa conversa nossa foi muito boa. Voltaremos outras vezes para conversar, porque aquilo que eu falei, o mercado imobiliário, para mim aqui no canal, sempre teve um destaque muito grande justamente pela relevância dentro dessa realidade de quem quer vir morar em Portugal. É realmente o mercado que mais impacta
para nós brasileiros que optamos por vir morar aqui. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Quer deixar uma mensagem para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes e para os seus seguidores também, porque é bem queridinho. Muito obrigado. Sim, eu gostaria de terminar, estamos a atravessar ou a entrar na época natalícia e gostaria efetivamente de deixar aqui votos de festas felizes, que se divirtam com a segurança necessária devido ao tempo que estamos ainda a correr, que sejam felizes e que o próximo ano de 2022 tem que ser forçosamente muito melhor do que o de 2021. Portanto, despeço-me de todos com um bem-aja, obrigado pela confiança que têm depositado em mim e sim, sempre que precisarem, através dos meios que vocês já conhecem, estarei disponível para vos atender. Muito obrigado. Ok, muito obrigada por mais um vídeo aqui conosco. Continue nos acompanhando, já se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!